É a voz de Maria trazendo a paz para você e o programa Famílias de Caná, com a missão de fazer famílias felizes. Boa tarde, Samuel. Boa tarde. Muito boa tarde. Olá, ouvintes. Muito boa tarde. Olá, família. Uma abençoada tarde a todos vocês. Você está na rádio 105.7 Gospel Mira, essa rádio santa. Iniciamos essa tarde pedindo a nossa mãezinha que encha o seu e o nosso coração de muitas bênçãos e muita paz, serenidade, muito amor. Eu sou o Vicente Paula, estou com meu amigo Samuel Rodrigues e estamos recebendo dois convidados muito importantes, né? O senhor Alain Lacerda e Samuel Chagas. Eles são economistas, são assessores de investimento e trabalham no mercado financeiro há alguns anos. Hoje vamos nos atualizar sobre as informações e condições do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e conhecer as oportunidades para começar a investir esse dinheiro que está chegando. Agora são 12:17 dessa terça-feira, 30 de julho de 2019. Está no ar mais uma vez o programa Família de Caná. Muito boa tarde, Samuel. Muito boa tarde, ouvintes. Sejam todos bem-vindos a mais um programa. Seja bem-vindo, Alain. Muito boa tarde, Samuel. Obrigado. Prazer é todo nosso. Boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Aproveitamos aí e convidamos você, ouvinte, a participar pelo WhatsApp do programa. Envie suas perguntas, seus comentários, né? Esse assunto aí que deve estar muito com muitas dúvidas na cabeça de vocês. Aproveite também para fazer seus pedidos de oração. Participe pelo WhatsApp da Gospel Mira, que o número é 984546008. 84546008. Então, para começar, eu vou pedir pro nosso amigo Alain Lacerda se apresentar um pouco melhor, né? Nós já adiantamos que você é economista, mas conta um pouquinho dessa experiência há quase 6 anos, ou 6 anos já trabalhando nesse mercado. Isso, exatamente. Eu me formei, eu sou economista desde 2014, né? Mas desde 2013 eu já trabalhava no mercado financeiro. Eu comecei trabalhando na corretora XP Investimentos, lá no Rio, né? E vim para BH agora, para trabalhar numa outra corretora também, aqui em 2018, né? E, na verdade, desde o final de 2016 eu sou assessor de investimentos. Minha experiência toda é baseada em corretora, baseada em mercado financeiro, né? Aplicação para cliente pessoa física. E eu trabalho muito com isso, né? Hoje a gente trabalha na Med Capital Investimentos, né? Eu, o Samuel, né? E o André. E além do resto da equipe, né? Tem mais gente, tem o Gustavo, tem a Alexica. E a gente trabalha lá e fazemos a parte de alocação em produtos financeiros para os nossos clientes, né? E basicamente é isso. Certo, que bom você trouxe o Samuel aí, né? Todos dois muito jovens, viu, gente? Vocês não têm oportunidade para estar vendo aí, mas são pessoas jovens já ingressadas aí. Eu só pareço, eu tenho 37 já. E o Samuel tá com quanto? Eu tenho 23, jovem aqui, acho que só eu mesmo. Mas ainda consideramos jovens, né, Vicente? Comparado a mim, eu tenho quase que o dobro da idade deles. Quase que o dobro? Não, com certeza mais do dobro. Muito bem. E então esse assunto, né, algumas pessoas têm visto reportagem, têm pesquisado sobre o assunto. Eu gostaria, Alain, que você completasse a informação, ou resumisse, melhor dizendo, sobre esse benefício, né, essa oportunidade que as pessoas vão ter de sacar o FGTS. Condição, prazo, limite. Sim, claro. Só completando a pergunta dele, eu queria que você também colocasse o que realmente está aprovado, liberado nessa situação de fundo de garantia. Não, claro. Então, o que temos agora é que para setembro o governo pretende liberar um saque de R$500, né, para todas as contas, tanto ativas quanto inativas, né? Para saber conta inativa e conta ativa, conta inativa é aquela que você tem recurso do FGTS nela, mas você já não trabalha na empresa que depositava lá. Então, cada trabalhador pode ter várias contas inativas, né? Se você, por exemplo, trabalhava numa empresa, saiu dela, pediu demissão ou foi mandado embora por justa causa, entrou numa outra empresa e está trabalhando nessa outra empresa, você tem duas contas do FGTS, uma inativa e a outra ativa, né? Que é a que você está trabalhando. E o governo está permitindo que você saque até R$500 de cada uma das suas contas que você tem no FGTS, né? Ah, é de cada uma, não é geral, de cada uma, não? Exatamente, de cada uma, tá? De cada uma. Você pode resgatar R$500 de cada uma, até R$500. Eu acredito que não sejam tantas pessoas assim, porque, primeiro, pedir demissão aqui no Brasil não é uma coisa muito comum,
né, ser mandado embora por justa causa também não é uma coisa muito comum. E eu acredito que todo mundo que está fazendo essa transição de emprego utiliza o FGTS para poder se sustentar enquanto faz a transição de emprego. Então, as contas do FGTS basicamente serão uma conta inativa e a conta ativa que você tem. Além disso, o governo ele divulgou que vai permitir o saque anual. Você vai ter a opção de sacar anualmente, né, na data do seu aniversário, um determinado valor do FGTS. Esse determinado valor ainda não está definido, as regras ainda não estão definidas, tá? Acredito que em setembro a gente vai ter alguma informação mais concreta sobre isso, tá? Então, anualmente você vai ter essa opção. Você pode continuar da mesma maneira, não sacando nada, sacando tudo numa eventualidade de perda de emprego, ou você sacar mensalmente, né? E o FGTS desse ano vai ser a caráter de incremento da economia. Nossa economia está estagnada, né? Nós precisamos fazer a roda girar, né? E o governo, entendendo isso, resolveu liberar esse dinheiro, que por lei é nosso, mas resolveu liberar esse dinheiro para que a gente possa utilizar da melhor maneira possível. É sob qualquer condição que a gente tem o direito, ou precisa de comprovar alguma coisa? É livre? Não, é livre. Você tendo o direito, inclusive a Caixa Econômica, para as pessoas que têm conta poupança na Caixa Econômica, a Caixa já vai depositar automaticamente na conta, né, de quem tem conta poupança lá. E se você não tem, você tem que ir no caixa, né, no caixa eletrônico. Assim, pode precisar de alguma documentação, alguma atualização, depende se a empresa colocou seus dados totalmente corretos, né? Acredito que sim, vamos trabalhar como que sim, né? Colocou todos os dados corretos, e a partir disso você só faz o saque. Se você tem cartão cidadão, né, você consegue fazer o saque inclusive no caixa eletrônico da Caixa Econômica. Muito bem. E lembrando, então, na última oportunidade que tivemos né, de benefício aí, quem tinha conta inativa podia sacar tudo, que se não me engano foi isso. Sim, foi diferente. Ou seja, eu raspei minha conta. Exatamente. Como depois disso não teve mais nenhuma conta ativa, então eu não tenho nada a receber. Né? Quem já raspou as contas inativas da outra oportunidade, agora só tem a conta ativa para estar verificando o saldo, vendo se tem esse percentual. Então, só frisando, quem tem já a conta poupança da Caixa vai receber esses 500 automaticamente? Automaticamente. A Caixa diz que vai depositar automaticamente na conta dos clientes que têm conta poupança com eles. Onde que o cidadão, né, o nosso ouvinte lá, pode verificar quanto que ele tem nesse montante? Então, para celular existe o aplicativo da FGTS, né, você consegue ir no site também. Se você digitar lá FGTS na busca, vai aparecer o site que você consegue entrar. Mas tem um aplicativo da FGTS no próprio celular. Você consegue ver, coloca lá seu NIS, né, que é o código que regula isso, né, e você consegue ver. Perfeito. Agora vamos para assunto que muito interessa, né? Para você que vai ter a oportunidade de estar recebendo esse valor, já deve ter algum compromisso com o dinheiro. Muitas vezes vai quitar alguma dívida, que isso também é muito importante. Vai fazer aquisição de algum móvel eletrodoméstico para sua residência, enfim, mas tem também, né, que é o assunto que eles dominam muito, a oportunidade de investir, começar a investir, porque é uma coisa que eu nunca pensei em fazer isso e também não sei o caminho. Então, se você tem a oportunidade, né, tá com um valor, não que seja só do FGTS também, tem a oportunidade de investir. Banco, corretora, onde investir? Então, Samuel, eu acho que a pessoa ela tem que buscar informação, né? Nós utilizamos muito uma ferramenta que é para entretenimento, mas também um bom aprendizado. O YouTube é muito bom para aprendizado, né? Você digita o assunto, vão aparecer centenas de vídeos sobre esse assunto de investimento. Como nós viemos de corretora, eu sempre trabalhei em corretora, né? Eu acredito que corretora seja a melhor solução. Hoje as corretoras elas trabalham muito com a isenção de custos, né? Custo zero para tudo. Então o cliente não tem a menor dor de cabeça para abrir uma conta numa corretora, tá? Porém, o desconhecimento ele é bastante generalizado, né? Então você abrir uma conta na corretora na cara e na coragem, vamos colocar assim, se torna difícil da pessoa conseguir romper essa inércia, porque ela não sabe exatamente o que está acontecendo. Então a ajuda de uma assessoria de investimentos é bom para esse começo, para saber o que fazer, como fazer, ou uma assessoria de investimentos, ou a ajuda de um planejador financeiro, se for o caso, tá? Existem vários,
né? Mas a pessoa consegue fazer isso com pouco dinheiro? Consegue. Como é que paga esses profissionais todos com pouco dinheiro? Consegue, exatamente. Então, o que acontece? No caso, se a pessoa aplicar por conta própria, né, existem opções de até R$30 de começar de investimento, que é o título público, né? O título público mais básico, que é atrelado à taxa Selic. Para quem não sabe, a taxa Selic é a nossa taxa básica de juros, né? E uma informação que amanhã, inclusive, vai ter reunião para definir a nova meta da taxa de juros nossa, né? Essa taxa de juros ela já foi 14%, hoje está em 6,5% e provavelmente vai reduzir mais amanhã, né? Então, a gente tem essa questão do título público, tá? Nós podemos, o Tesouro Selic, o título mais básico, atrelado a essa taxa Selic, né? O investimento mínimo dele é por volta de R$30, tá? Então, ele por si só, mesmo pagando imposto de renda, ele rende mais do que a poupança rende 70% da taxa Selic, tá? Então, eventualmente, a gente tem mais rendimento no título público, segurança maior ainda do que a da taxa Selic, do que da poupança, né? A poupança ela é segurada pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que oferece uma espécie de seguro para investimentos, alguns tipos de investimentos bancários, tá? Então, CDBs, LCI, LCAs, são títulos que eu vou adentrar o que são cada um, né? Eles são garantidos através desse seguro, inclusive a poupança também. Então, por R$30 a gente consegue. Falando da remuneração dos assessores, né? Por exemplo, eu e o Samuel, nós somos vinculados a uma corretora chamada XP Investimentos, né? A XP que paga a gente, a XP remunera a gente, né? A gente não recebe dinheiro por lei, nós seguimos a instrução CVM 497, que ela proíbe o agente autônomo, inclusive, de receber qualquer tipo de dinheiro de cliente, mesmo se o cliente for meu amigo. Meu amigo me emprestou dinheiro, qualquer coisa, então depositou um dinheiro lá na minha conta porque a gente vai fazer uma viagem, ou que eu vou comprar. Eu não posso. Eu fico restrito a isso, né? Então, a nossa corretora, ela paga a comissão pra gente de acordo com a alocação que a gente faz, tá? Então, pro cliente, entra muito nessa questão do custo zero. Entendi. Né? Então, nós não temos custo de TED, não tem custo de aplicação, não tem taxa de carregamento, nada disso. Pro cliente, pessoa física, é muito tranquilo. E não existe só a XP Investimentos, só o nosso escritório. Eu te perguntei justamente porque o nosso programa aqui é voltado à família, né? Uhum. E esses rendimentos de fundo de garantia provavelmente não deve ser igual o de deputado, com certeza, né? Deve ser igual nós aqui, trabalhadores. Sim, então claro. Não deve ser lá grandes coisas. Por isso que eu perguntei essa questão se com pouco dinheiro você consegue esse universo todo de trabalho. Consegue, entendeu? Você consegue sim, você consegue. E o importante, acho que a principal mensagem que a gente tem que deixar aqui não é questão de ser pouco ou muito, é questão de começar, né? Romper a inércia. Não é difícil de começar, tá? Precisa de alguma ajuda, tem profissionais aptos a ajudar que não vão te cobrar por isso. Nosso caso é um desses, tá? E você criando o hábito de investir sempre, quanto mais cedo melhor, né? Você criando o hábito de investir sempre, assim, quem poupa nunca falta, né? Você está sempre poupando. E eu já vi um ditado que diz: quem não poupa de pouco não vai poupar de muito, porque é o hábito. É o hábito. Eu ia destacar justamente isso, né? Por mais inteligente e preocupado, meu pai queria me passar muita orientação. Não se tem isso nas outras famílias também. Na minha também não teve. Essa questão de, olha, você ganha X, reserva tanto, faz um investimento, né? Não compra passivos, compra ativos, né? Um termo que a gente vem a conhecer depois com a idade. Então eu acredito que não é cultural mesmo. Né? Nem nas escolas a gente tem alguma orientação sobre economia, sobre educação financeira. Sim. Né? Tanto que 100% do país passa aperto, né? Quem vive de salário passa. Isso é um prejuízo para o país também. Sim, é um prejuízo. Qualquer deseducação é um prejuízo para a gente, né? Aí a gente, não sei se vocês já ouviram a expressão pirâmide financeira. Sim. Então a gente tem muita gente que cai em pirâmide financeira por desconhecimento, né? Se você não conhece a realidade de como funciona o nosso mercado financeiro, você acaba achando que 2% ao mês garantido é factível. E eu digo assim, isso independe de escolaridade. Com toda a certeza do mundo, isso independe de escolaridade. É a nossa realidade, né? A nossa realidade, ela acaba nos dragando para acreditar nessas falsas promessas,
Entendeu? Perfeito. Então, diferencia pra gente um pouco aí, você falou que ia destacar, né? CDB, fundo de investimento, título público. Então, dentro das categorias de crédito bancário, o que é crédito bancário? Tá? Crédito bancário, você empresta dinheiro para instituições financeiras, né? Bancos. Tá? Você empresta dinheiro para bancos, tanto bancos comerciais como o Itaú, Bradesco, como para bancos de investimentos como o BTG e entre outros. Tá? E aí, dentro desses produtos de crédito bancário, nós temos efetivamente 4, mas 3 que são os mais utilizados. São os certificados de depósitos bancários, que são os CDBs, tá? As letras do crédito imobiliário, tá? LCI, e letra do crédito do agronegócio, LCA. Além das letras de câmbio, que são os títulos de financiamento das financeiras. Alguém lembra de Crefisa, por exemplo? Sim. Crefisa é uma financeira. Então, a diferença dela para o banco é que o banco se financia através de CDB e a Crefisa se financia através de letra de câmbio. Mas a ideia do instrumento é a mesma. E ambos são garantidos pela FGC, que eu falei antes. Né? O CDB é o banco, o Itaú, a Caixa Econômica, né? Os grandes bancos, os chamados bancões, eles não precisam de se endividar para poder pegar dinheiro para emprestar. Que basicamente essa é a atividade mãe de um banco. Ele pega o dinheiro do Samuel, né, e empresta para mim. É basicamente isso. Ele pega o dinheiro do Samuel pagando Selic para ele, paga 6,5 ao ano, empresta para mim e eu pago pro banco 15. Essa diferença é o chamado spread bancário. Tá? Só que a gente tem N outros bancos, não só os bancões. Ainda mais com o advento agora dos bancos digitais. Sim. Então nós temos vários bancos, nem todo mundo tem a base de cliente que os bancões têm. Então eles precisam se capitalizar para emprestar dinheiro através de outra maneira. Qual é essa maneira? CDB. Né? Então o CDB basicamente é um instrumento de empréstimo do banco. Ele vai emprestar, pegar dinheiro, vai emprestar para outro cliente numa taxa mais cara e garantir o retorno dele ali. Né? Então, os pequenos bancos, né, o CDB acabam oferecendo uma taxa uma taxa melhor pro cliente. Né? Por que eles oferecem uma taxa melhor para o cliente? Porque ele não tem a base de clientes onde ele pode captar de graça. E além disso, tem a questão da credibilidade, conhecimento. Todos nós aqui ou conhecemos ou temos uma conta no Itaú. Dificilmente uma pessoa não tem, ou no Bradesco. Se eu falar Itaú Bradesco, eu vou pegar 90% da população. Né? É difícil um banco, um banco original da vida. É difícil esse banco ter a mesma credibilidade e pagar tão pouco de taxa quanto o Itaú paga para você emprestar dinheiro para ele. Né? Então ele tem que melhorar a taxa. Né? Essa é a lógica do CDB. E por que a questão da assessoria financeira se faz presente? Porque a gente consegue indicar o que é bom e o que não é nesse sentido. Né? O que é seguro e o que não é. Né? As LCIs e LCAs são instrumentos de captação para projetos imobiliários e projetos de agronegócio. Né? Os bancos também emprestam dinheiro para quem quer construir um prédio, para quem quer comprar insumos para uma safra. Né? E esses empréstimos vêm como? Através de LC e LCA. Tá? Então são para outros, você emprestaria. Eles têm a vantagem de serem isentos de imposto de renda para a pessoa física. Tá? Porém, eles são isentos de imposto de renda, mas a remuneração é menor. Tá? Então, na maioria dos casos, ficam elas por elas. Tá? Na maioria dos casos. As letras de câmbio é a mesma coisa do CDB, só que para financeiras. Né? Essa financeira que a gente vê, Crefisa, por exemplo, que é o nome mais famoso que a gente vê, elas capitalizam, né, para elas através das letras de câmbio. Pegam o dinheiro emprestado pagando uma taxa X, né, e emprestam pro aposentado, pro pensionista, uma taxa Y. Né? Então, são esses os principais títulos de crédito bancário. Tá? O que é título público? Título público, troca a figura do banco e bota a figura do governo. É basicamente a mesma coisa. Tá? E dentro dos títulos públicos, você tem vários tipos de... É o chamado indexador. Como que ele vai te pagar isso? Né? Porque se a gente falar só na taxa de juros, nós falando só na taxa de juros, você vai falar assim: eu te pago a taxa de juros. Taxa de juros base, 6,5%. Eu pago mais que a taxa de juros. Eu pago 10% a mais que a taxa de juros. Então, a taxa de juros mais 10%. É o chamado 110%. Né?
E aí por aí vai, 120, 130. Esse aí é quando está atrelado à taxa de juros. Mas eu posso falar para você também o seguinte: eu pago para você a inflação do período, mais uma taxa fixa de 5%. Esse já é um outro tipo de indexador das taxas de juros. Ou eu posso falar simplesmente para você: eu te pago 7% por ano. Congelado. Sem Esse variação. Sem variação, esse é o pré-fixado. Né? Então são situações que os títulos públicos, os CDBs também têm, mas em grande maioria os títulos públicos são mais comuns, né? Os títulos atrelados à inflação, os títulos atrelados aos títulos fixos, né? com rentabilidade pré-fixada, então são mais comuns no título público. Tá? Os fundos de investimento, a gente estava conversando aqui a respeito de ter caixinha, né? Que junta a família que junta dinheiro, uma pessoa no final do ano distribui, que é bastante comum aqui no Brasil, né? O fundo de investimento é basicamente isso. É uma caixinha, só que é uma caixinha profissionalizada, né? Então a gente que investe em fundo de investimento somos chamados de cotistas, né? Nós compramos cotas daquele fundo de investimento, cada cota custa tanto, né? O gestor do fundo de investimento, ele vai fazer as aplicações, aí ele vai aplicar em ações, vai aplicar em títulos bancários, em títulos de crédito privado, que eu explico mais na frente, em títulos públicos, tá? Ele vai fazer esse mix e a gente está confiando que ele sabe o que está fazendo, certo? Então essa é a premissa do dos fundos de investimento, tá? Obviamente eles podem ser bastante sofisticados, né? Eles não precisam ser simples, e não são todos simples, né? E cada um fundo de renda fixa tem uma particularidade e uma especificidade, né? O fundo de ação serve para uma outra coisa, né? O fundo multimercado, que pode misturar, serve para outra coisa ainda. E quais são os níveis de risco? Então, porque todo investimento você tem risco, todo né? investimento você então, tem risco. Quais são, assim, mais ou menos os níveis de risco disso? Então, o risco que a gente mais trabalha, né? Existe o chamado risco de crédito, né? O risco de crédito e que é o risco da sua instituição ela não honrar com você. Que a gente chama de risco de default, né? A gente tem esse risco chamado default, que é a sua instituição não honrar para você. Isso, com a FGC, isso é bastante mitigado, muito difícil de acontecer, tá? Existe o risco de liquidez, né? O que é risco de liquidez? Eu comprei um título, só que na hora que eu for vender aquele título, eu não consigo comprador para ele. Esse é o chamado risco de liquidez, tá? Mas dentro desses produtos que eu falei, esses riscos, eles são bastante mitigados. É muito difícil de ocorrer, mas existem, tá? Existe o risco geral, o risco de cenário. O Brasil quebrou, se envolveu numa guerra, né? Sim, a gente tem esse risco de não conseguir obter o nosso retorno, mas aí acontece com tudo, né? É o risco macro, é um risco geral, né? Então, existe o risco de mercado, que é a cota se você aplicar num fundo de ação, você está sujeito à variação das ações. Existe a possibilidade de daqui a um ano, se você precisar do dinheiro, ele está um pouquinho menor do que o que você aplicou. Existe esse risco, entendeu? Então, assim, para cada perfil, o risco tem que ser adaptado para cada perfil de pessoa. Cada investidor é único, cada um fica confortável de uma determinada maneira, né? Então, a ajuda profissional para esses casos é bastante recomendada, tá? A gente precisa recomendar, precisa que a pessoa procure uma ajuda profissional nisso, tá? E a questão dos produtos, quando a gente for a respeito do FGTS, né? Que ao começar, eu sempre vou aconselhar algo com risco muito parecido com o da poupança, porque assim, a gente não pode... a gente está acostumado a andar 60 por hora. Ninguém vai querendo começar a andar 150 no dia a dia, né? Então seria mais ou menos nessa linha. Começar algo gradativo e principalmente também, né? Isso aí, isso pelo menos meu pai falou, né? Nunca deixe seu dinheiro num só lugar. Isso, exatamente. Né? Pelo fato de, se tiver algum risco, ainda você tenha algo como alternativa ali para poder dar um tempo. Exato. A discussão que eu vejo muito eu recebi o dinheiro da FGTS, onde eu começo a investir? Título público, CDB, fundo de investimento. Por que a gente não mistura um pouquinho?
equilibra, né, Por a que a situação? gente não equilibra um pouquinho? De repente, um vale mais a pena do que o outro. Exatamente, assim, as possibilidades são infinitas. Sim, eu creio que talvez mais, eu creio que a dificuldade aqui, eu até estou falando isso, mas até com foco em mim mesmo, às vezes a dificuldade da pessoa investir nessas coisas é justamente, como é que eu controlo isso tudo? Eu não tenho esse conhecimento de mercado, de controlar, de ficar. Eu não tenho essa habilidade de mexer com isso. Então, às vezes, as pessoas fogem desses investimentos justamente por causa da dificuldade de controle. Sim, exatamente. A questão de se trabalhar com uma ajuda profissional, né? A ajuda profissional não é só para te ajudar a investir no melhor produto em relação ao seu perfil, né? Seu perfil de investidor. Mas sim também para te educar. Né? Onde que eu olho, como que eu olho, o que é importante de ter, né? Saiu uma notícia, o Bolsonaro, nosso presidente, falou alguma coisa que, né, desagradou o mercado. Isso vai influenciar? Ou ele falou alguma coisa que o mercado gostou, vai influenciar, né, nos meus investimentos? Nosso trabalho, uma das partes do nosso trabalho é exatamente essa parte de educação, né? E essa parte de educação, ela envolve não só o conhecimento macro do que está acontecendo no mercado, mas também como você olha o seu investimento, entendeu? Como você olha ele, o que você precisa saber com ele, por que ele é daquele jeito, por que eu, como seu assessor financeiro, te sugeri alocar em títulos que pagam o IPCA mais uma taxa, outro título que paga só a taxa, outro título que paga o percentual da taxa de juros. Por que isso? Então, essa é uma parte do nosso trabalho, para facilitar para você. Conversando, assim, a gente consegue. Não é tão complicado quanto parece, mas a desinformação ainda é grande. É justamente isso que eu queria deixar um pouco mais tranquilo, né? São tantos termos, são tantas as possibilidades, mas é algo que se começar, você tem um progresso. Teve algumas participações pelo WhatsApp, aqui uma principal que eu vou ler do Eliton Gomes, é se você sabe, ele é de São Joaquim, Contagem, se você sabe, Alan, data prevista para esses depósitos acontecerem na Caixa, na conta poupança. Não, ainda não tem a data prevista. Acredito que agora em agosto vão liberar certinho todas as datas. Tá? Mas a previsão é para setembro comece. Na verdade, eu não consigo nem te afirmar, tá, Wellington, se em setembro todas as contas vão estar com os valores. Eu sei que em setembro começa. E qualquer dúvida também é nada melhor do que procurar próprio... Não, isso vai ser amplamente divulgado, tenho certeza. Para poder acompanhar e também não ficar aí sem a certeza, né? Tivemos outras participações, pedidos de oração também. A questão do risco também foi perguntada. A gente já agradece aí por todas as participações. E para não deixar, né? Porque o assunto é muito extenso mesmo, né? O Samuel aqui que veio com a gente, eu fico curioso, né? Ele só um pouquinho mais novo do que eu, 23 que você falou, né, Samuel? Isso. Só por curiosidade, assim, quais são você investe em quantos tipos diferentes? Só para curiosidade. Olha, hoje basicamente eu invisto só em ações, que tentando fazer uma mescla aí de empresas, todo mundo conhece, então Vale, Petrobras. Mais equilibrado, um pouco em cada. Exatamente, um pouco em cada setor. É a brincadeira que eu falei com você de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né, para evitar uma quebra. Bacana. E você tá nesse ramo aí, você já tá estudando e acompanhando há quanto tempo? A questão de estudo, eu comecei minha carreira fazendo controladoria e finanças na UFMG já há alguns anos e agora eu estou me formando em economia pelo IBMEC. Mas, assim, pessoalmente investindo já faz alguns anos, trabalhando realmente com isso desde o início do ano. Então eu vou muito aí, né, no aprendizado do Alan, do André, que estão comigo lá todo dia e para acabar desenvolvendo mais também. Muito bacana. E destacando, quanto mais cedo começar, melhor. É importantíssimo. Muito legal. Deixa, por favor, Alan, o contato ou o nome da empresa, que você comentou que, né, não tem esse custo aí. Não tem esse custo. E uma oportunidade para as pessoas tirarem dúvidas, pelo menos, né? Às vezes ela não vai fazer investimento agora, mas pelo menos ela tem um pouquinho de clareza e já se programar. Sim, claro. Então nós somos a Med Capital Investimentos, tá? Fala um pouquinho mais devagar, porque você fala um pouquinho mais rápido que eu. Med Capital Investimentos. Med tá? Capital. Exatamente. Nós somos um escritório de agentes de investimentos que somos credenciados à corretora XP Investimentos. Então, todo o nosso cliente é um cliente XP Investimentos. Tá? Nosso contato por telefone aqui é o 99880-1912. Tá? Esse é o meu contato direto. Tá? E pode mandar dúvida, pode falar que ouviu a gente aqui na rádio. Nós vamos falar com você com o maior prazer. Do maior prazer. Entendeu?
Perfeito. Todos os pedidos aqui colocados no colo da Gospa, né? Tem várias pessoas aqui, tentar responder algumas no particular aqui, finalizando o programa. E, né, pode entrar em contato com a família de Caná também, que a gente tenta redirecionar também para esta equipe aqui, que já está capacitada, né? Para poder tirar todas as dúvidas, que eu ainda tenho muitas. Ok, então fechando o nosso programa, mandando um abraço especial aqui para Viviane, que está fazendo aniversário, minha sobrinha, com as bênçãos de Deus que a gente peça aqui para finalizar esse programa. Fique ligado na Rádio Gospel Mira, nosso programa vai ao ar na próxima terça-feira, ao 12h15. Contamos sempre com a sua audiência e participação. Muito obrigado, Aninha, pela sua ajuda aqui conosco, né? E com a apresentação do Samuel Rodrigues. Do Vicente de Paula. Nosso muito obrigado aos ouvintes pela participação, obrigado Alain, obrigado Samuel pela presença, contamos vocês numa próxima oportunidade. Uma abençoada semana a todos, até terça-feira que vem. Desejamos a todos saúde e paz. A voz de Maria no seu Obrigado pela oportunidade. Cara, vamos tirar uma foto? Vamos registrar isso. Por favor. A menina perguntando se eu sou diarista, qual seria a melhor forma para investir? Assim, é muito amplo. Uma pergunta. É muito amplo. Pode fazer com o seu também, por favor, para garantir. 2, nem foi demais. Vamos lá, Nossa Senhora.